Olá, meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 94, que fala sobre o tema peixes ósseos. Bom, o que são peixes ósseos? Então, nós temos aí algumas definições, né, para que a gente compreenda melhor este tema, tá? Os peixes ósseos, eles também podem ser chamados de osteíctes, tá? E o que são esses peixes ósseos? Eles são peixes que têm um esqueleto ósseo, né? O próprio nome já diz. Então, nós temos os peixes cartilaginosos, que são os condrictes, e os peixes ósseos, que são os osteíctes. Eles têm o esqueleto ósseo, tá? E os peixes cartilaginosos, eles possuem um esqueleto de cartilagem, tá? Então, os peixes ósseos, eles apresentam endoesqueleto calcificado e eles também possuem uma mandíbula móvel. E com isso, eles conseguem fazer o movimento de mastigação, de abocanhar, tá? Graças à sua mandíbula móvel. Esse tipo de peixe está amplamente distribuído tanto em água doce quanto em água salgada. O tamanho desse peixe pode variar de poucos milímetros a alguns metros, tá? Então, a variabilidade desse tipo de peixe é muito grande. A gente pode encontrar peixes pequenos, como pode encontrar também peixes grandes. A maioria desses peixes tem a pele recoberta por escamas, tá? E essas escamas, elas são grandes e destacáveis. Então, a gente consegue observar essa escama, porque ela é grande, ela é visível a olho nu e ela é destacável. Se a gente passa assim, vocês já devem ter observado em mercados ou a própria pescaria, quando você passa a faquinha num peixe que foi pescado, né, que vai ser consumido, as pessoas falam de limpar o peixe, essas escamas saem com bastante facilidade, tá? Como exemplo desse tipo de peixe, a gente tem a sardinha, a gente tem o peixe bagre, a gente tem o bacalhau, que também é bastante apreciado na culinária, o dourado também, o pacu e o cavalo marinho, tá? Sim, o cavalo marinho também é um peixe. A excreção desse animal, ela é feita por um par de rins. Então, eles possuem rins igual ao nosso, tá? A respiração deles é branquial. Por que branquial? Porque eles estão debaixo d'água, né? Então, não pode ser uma respiração pulmonar nem traqueal. Então, tem que ser uma respiração por brânquias, que são aquelas fendinhas que eles têm próxima aos olhos, tá? O crânio do peixe tem um côndilo occipital, então significa que o crânio é ligado à espinha por esse côndilo, tá? E as nadadeiras são impares, então a gente não encontra nadadeira ímpares, a gente sempre vai acompanhar as nadadeiras impares. O coração possui 2 cavidades, então o sangue venoso ele se mistura com o arterial, tá? Nós temos aí alguns diferenciais. Quais são esses diferenciais? O opérculo e a bexiga natatória. O que significa isso? O opérculo, ele é uma abinha que reveste as gueiras e as brânquias. Então, quando o peixe vai respirar, esse opérculo abre e quando ele vai mergulhar, esse opérculo aí ele se fecha, tá? Então, ele serve de proteção aí para as gueiras e para as brânquias, tá? Para não entrar água à toa. E a bexiga natatória, que na verdade ela é acoplada ali na respiração aérea, né? Ela permite essa respiração aérea e ela também faz o peixe flutuar. Porque esse tipo de peixe, ele submerge, né? Ele acaba indo para a superfície para respirar e ele mergulha novamente, tá? Então, essa bexiga natatória permite, então, que esse peixe flutue. A digestão desse peixe é bem semelhante aos peixes cartilaginosos, tá? Então, é um tubo liso, né?
não tem um formato espiral, como a gente encontra em algumas espécies, ok? Bom, como é que a gente pode dividir esses peixes, né? Então, a gente pode dividir em dois tipos, os sarcopterídeos e os actinopterídeos. Então, qual é essa classe dos sarcopterídeos? É um grupo com nadadeiras carnosas, tá? Então, as nadadeiras deles são bem grossas, né? E eles possuem um suporte ósseo nessa nadadeira, tá? Então, a nadadeira tem um suporte ósseo, tá? Que é como se fosse o esqueleto dessa nadadeira, e essa nadadeira é bem grossa. Ela apresenta como representante os peixes pulmonados e os selacantos, tá? Espécies desse grupo foram mais abundantes antigamente. Hoje a gente não tem muitos animais dessa espécie, tá? Porém, acredita-se que esse grupo foi o ancestral dos vertebrados terrestres. Por quê? Porque eles tinham pulmões, né? Então, os animais terrestres obrigatoriamente precisam de pulmão. Nossa respiração é pulmonar. Então, como esses peixes, há milhões de anos atrás, esses peixes pulmonados apresentavam uma característica bem interessante, que é a respiração por pulmões primitivos, acredita-se que eles foram os nossos ancestrais, tá? Como exemplo dos que ainda restam, nós temos aí a piramboia, que a gente encontra na região da Amazônia, tá? Então, existem poucos peixes dessa espécie. E o diferencial está nessa respiração pulmonar e também nas nadadeiras que são carnosas e com suporte ósseo. E os actinopterídeos é um grupo com maior número de representantes de peixes ósseos. Eles apresentam por característica principal as nadadeiras sustentadas por raios, ou seja, nadadeiras raiadas. A gente percebe essas nervuras das nadadeiras, tá? Então, e a respiração é branquial normal, tá? Não é uma respiração pulmonada como nos sarcopterídeos, tá? Então, o diferencial tá na respiração normal e também na nadadeira, que ela é mais flexível, ela é mais fina e ela tem uns raios, que eu vou mostrar para vocês depois. Como exemplo, a gente tem o peixe cascudo, o bagre, o atum, também muito apreciado na culinária, e o salmão. Olha só, então, que interessante. Aqui nós temos os peixes. Da classe dos peixes, nós temos uma divisão de peixes condictes, que são os peixes cartilaginosos. Como representante, nós temos aí os tubarões e as arraias. E nós temos também a classe dos peixes osteictes, que são os peixes que têm o esqueleto ósseo, tá? Dessa classe de peixes ósseos, a gente tem mais duas subclasses, que são os actinopterídeos e os sarcopterídeos, tá? Os sarcopterídeos, existem poucas espécies e as nadadeiras são o quê? Mais grossas, mais carnudas e tem um esqueleto, uma armação nessa nadadeira, tá? A gente tem como representante aí atualmente a piramboia, que é lá da região amazônica. E os actinopterídeos, eles são em grande número, né? São os peixes ósseos que possuem respiração normal, né? Não é pulmonada, como os sarcopterídeos. E as nadadeiras, elas são mais finas, mais flexíveis. E se vocês observarem bem, elas têm uns raios, como se fosse uma nervura, né? Então, isso é comum dos actinopterídeos, tá? Como representante, nós temos a sardinha, o salmão, o atum e o badejo. Todos que a gente aprecia na culinária. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais e me entregassem, então, até a data mencionada acima. Bons estudos!